Samuel, capítulo de número 23, versículo 15 ao versículo de número 18. Olha que interessante que diz. Versículo de número 18. Nós leremos do versículo 15 ao versículo 18. Isso. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, olha que interessante, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Diga comigo esta frase: e fortaleceu a confiança em Deus. Vamos dizer: e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Versículo 17. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. Olha que forte. E eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Verso 18 para finalizar. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Atenta para isso, depois de tanto consolo e conforto que Deus ministrou aqui através de tudo quanto está acontecendo neste recinto, e atenta para essa palavra. Nós não estamos aqui soltos. Há um propósito de Deus de nos estabelecer neste lugar. Há um propósito bem definido da parte de Deus. Deus hoje Ele recolheu, ajuntou, não apenas pessoas, mas debaixo de um propósito, irmãos. É isso que Deus fez aqui neste lugar. Quando Davi estava fugindo de Saul, o rei, porque Saul considerava que Davi, uma hora ou mais tarde, iria tomar posse do trono, iria matá-lo, ia retirá-lo do trono, mas essa nunca foi a intenção de Davi, mas já estava no coração de Deus fazer algo novo e poderoso na vida do pequeno Davi. Saul sai atrás de Davi para matá-lo, e Davi foge, Davi corre de Saul. E ele vai a uns 60 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, para um deserto, para uma região, Oreza. E ele vai para aquele deserto, Zefar, Zife, e ele foge para esse deserto, e ele fica ali temeroso. Ele tem um projeto, ele tem um sonho, ele tem um plano, mas o medo está tomando conta do coração dele. A ansiedade está o perturbando. Agora, olha que interessante o que acontece. De repente, Jonatas, lá no palácio, sabendo de tudo que está acontecendo, se levanta de manhãzinha, acorda, e antes que tomasse um café da manhã, ele pega o cavalo e corre para o lugar onde está Davi. E a Bíblia Sagrada diz que ele lhe fortalece a confiança em Deus. Irmão, nós não estamos aqui por outro motivo, senão restaurarmos a nossa confiança inabalável em Deus. Porque por mais que sejam grandes as lutas, os medos, as adversidades, as preocupações batendo à nossa porta, mas nós compreendemos que quando nós confiamos no Senhor, não há espaço para mais nada no coração, a não ser inabalável confiança e fé no Todo-Poderoso. Diga amém. O que eu quero trazer aqui, diante desta mensagem, deste texto, deste acontecimento, é algo muito simples. Eu gostaria de dividir em algumas lições este texto. Eu gostaria de dizer para você que todos nós, independente de quem quer que você seja, o mais poderoso entre os homens e o mais modesto e simples das mulheres, todos nós precisamos de companheirismo cristão. Todos nós precisamos de amigo. E Deus estabelece como meio da sua graça, colocar à nossa volta, do nosso lado,
pessoas cheias do Espírito Santo, capaz de nos restaurar a confiança em Deus. Eu não sei que tamanho você é. Você pode ser o maior de todos, você precisa de ajuda. Você pode ser o menor das criaturas, você pode ajudar, cheio do Espírito Santo de Deus que você é. Não existe um homem tão sábio, não existe um homem tão poderoso, não existe um santo tão embranquecido nas vestes, não existe um ser humano, um teólogo tão profundo que não tenha a necessidade de ser exortado dia após dia, consolado dia após dia, confortado dia após dia, ensinado dia após dia. Não existe essa pessoa. Todos precisam de ajuda, de companheirismo cristão, e não é apenas os novatos na fé, os novatos na igreja, é para cada um. Jamais crescemos sem a necessidade do ministério de outras pessoas. Se você imagina que está acima da necessidade, da exortação diária, da edificação diária, do consolo diária, do conselho diária, provavelmente o seu coração vai ser preso fácil para o engano e para o pecado. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha aqui para mim, ele era um grande guerreiro. Ele não havia dúvida nenhuma de que ele era superior a Jonatas, tanto em santidade, quanto num coração puro, quanto numa profundidade teológica, em conhecimento de quem Deus é. Mas ele precisou de um Jonatas chegar onde ele estava e lhe restaurar a confiança em Deus. Você está entendendo o que Deus está ministrando aqui agora? Não importa a posição que você esteja, você precisa dar lugar para que pessoas cheias de Deus possam te abençoar. 2 Timóteo 1,16, o apóstolo Paulo diz assim: saúde aí Onesíforo e toda a sua casa, porque este, quando eu estava na cadeia, todas as vezes que me visitava, ele recreava a minha alma, ele trazia conforto ao meu coração. Toda visita de Onesíforo era como aquele intervalo, sabe aqueles 3 aulas de matemática, as 3 primeiras aulas de matemática numa quinta-feira, aquela luta, ser cansado, cabeça desse tamanho, de repente toca o sinal, é o intervalo, é o recreio. Aquilo ali te dá uma paz, uma tranquilidade. Eu preciso de água, eu preciso respirar. A Bíblia Sagrada está dizendo que o apóstolo Paulo está considerando Onesíforo como aquele que recreava a alma dele, que trazia fôlego de vida para ele. Ele diz assim: não esquece de Onesíforo, que recreou muitas vezes a minha alma. Com certeza absoluta, Jonatas aqui é alguém que recreou a alma de Davi, empolgou a alma de Davi, animou a Davi. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Ei, meu amado, não fuja de pessoas. Procure ajuda. Está muito tenso, está em ansiedade profunda, está em depressão, está em problema sério, está se afundando nas drogas, está se afundando nos vícios, está se afundando na depressão, está se afundando, sua vida espiritual está degringolando. Ei, meu amado, procure ajuda. Você não é uma ilha, você não resolve nada sozinho. Deus, Ele colocou meios de graça para que você pudesse funcrar os seus pés na rocha da confiança inabalável, num Deus que é inabalável. Segundo, o que eu aprendo aqui com Jonatas e com essa situação, é que Jonatas fez um esforço consciente, um esforço proposital. Não foi sem querer, não foi do nada. Pode acontecer do nada. Eu já contei testemunhos aqui, eu em estacionamento do Euromarket, e Deus me usando para falar com uma mulher que parou o carro chorando. Foi do nada. Isso é intervenção de Deus, é milagre de Deus. Mas deixa eu dizer, para cada situação como essa, houve centenas de situações nesse ano em que eu levantei da minha cama e conscientemente, de forma proposital, eu estabeleci no meu coração em Deus, dizendo: eu vou
encorajar aquele irmão esta tarde. Eu vou abençoar aquela irmã nesta tarde. Eu vou mandar um áudio exclusivamente para o fulano de tal. Eu vou mandar um hino, um vídeo, eu vou visitar ele na casa dele, eu vou no trabalho dele hoje, eu vou ligar para fulana, para o cicrano, para o meu irmão. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu fui levantado por Deus e você também. Não é só pastor, não é só rabino, não é só sacerdote, é você também. É os filhos de Deus precisam conscientemente ter isso no coração, que precisam levantar pela manhã e propositalmente se levantar, conscientemente entender: eu preciso encorajar alguém este dia, eu preciso levar uma palavra de Deus a alguém este dia, eu preciso restaurar a confiança daquele irmão que faz tempo que não vem na igreja. Será que o pastor não visita? Será que não tem ninguém, não tem um obreiro nessa casa? E Deus está dizendo: é você. Levanta da tua cadeira, levanta da tua cama, saia um pouquinho do seu trabalho ou do que você está fazendo por alguns minutos e conscientemente, propositalmente, vá restaurar a confiança de alguém em Deus, porque o Senhor está fazendo uma grande obra nessa terra, e Ele conta contigo, e Ele conta com você. Jonatas levantou da casa dele e disse assim: eu vou atrás de Davi, é proposital, eu vou para Oreza. Eu vou me planejar e eu vou me fortalecer em Deus, mas vou fortalecer a confiança de alguém em Deus hoje, aleluia. Então o que eu realmente desejo hoje é que todos nós aqui possamos fazer parte de um grupo menor. A igreja é grande, bastante gente. Você precisa fazer parte de uma célula, de um grupo menor, de uma atividade entre homens, mulheres. Estamos voltando os ministérios aos poucos, calma. Trazer os seus filhos para o ministério infantil. Nós precisamos se abrir para o final do culto, comer um lanche com alguém, se abrir o coração, falar de Deus. Pastor, não confio em ninguém. Então procure alguém que você possa confiar, peça orientação a Deus, peça orientação a pastores. E a gente, pela misericórdia do Senhor, traremos aconselhamento pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor que flui, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que restaura. Nós precisamos uns aos outros amar, suportar e edificar. Há mais de 200 uns aos outros no Novo Testamento. Orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, suportai uns aos outros. É muito uns aos outros. Aqui não é um clube, cada um por si e Deus para todo mundo, coisa nenhuma. Existe um meio de graça que Deus disponibilizou para a sua igreja, para nos fortalecer a cada dia. E este meio de graça está aí do seu lado, está aqui no púlpito, está aí atrás de você. Você não nasceu para andar sozinho. Você não nasceu para andar sozinha. Eu me sinto assim, pastor, sozinho, sozinha, abandonado. O quanto de liberdade você entrega, o quanto de disposição você demonstra para as pessoas, o quanto dessas duas mãos, dessas duas vias, você faz a sua parte. Precisamos dizer: ora por mim, eu preciso de ajuda, me aconselhe aqui. Terceira lição importante, interessante. Essa é a terceira lição. Fortaleçam-se mutuamente, mas na confiança em Deus. Quando Jonatas foi até Davi para encorajá-lo, para fortalecê-lo, ele não foi lá dizer: Davi, você é melhor do que você acha. Ele não foi restaurar a confiança de Davi no Davi. Ele não foi restaurar a autoimagem de Davi. Você não é o que você pensa que é. Você é melhor do que você pensa que é. Você pode mais do que você acha que você pode. Ei, não.
E não tenho problema nenhum com os mentores, com os coachings, com os psicoterapeutas, não, pelo contrário. Mas olha aqui para mim, em primeiro lugar, nós não fomos chamados para restaurar a confiança das pessoas, nas pessoas, ou em si próprio. Deus está dizendo para nós aqui, que nós fomos chamados para restaurar a confiança das pessoas, no Deus que está sentado num trono de glória. Jonatas restaurou a confiança de Davi em Deus. A ideia integral da amizade cristã é apontar uns aos outros para Cristo, não para o homem, é para Cristo. Então, olha que paradoxo, eu acho tão interessante esse paradoxo. Parece contraditório, mas não é. Paradoxo é isso, parece uma coisa contraditória, mas não é. Elas conseguem andar junto. Eu preciso de você. Deus designou você como meio de graça na minha vida, para me edificar, para me consolar, para me confortar, e para me manter no caminho, e não me deixar vacilar. Deus pôs você, eu preciso de você. Mas ao mesmo tempo, Deus pôs você para falar e para fazer coisas para mim, para me mostrar que eu sou completamente dependente de Deus e não de você. Quem entendeu? Parece paradoxal, mas não é. Eu preciso de você para que você me mostre que eu dependo exclusivamente de Deus, exclusivamente do Senhor. Então nós estamos neste propósito de oração, para nós restaurarmos a nossa confiança, não em nós mesmos. E você tem grande potencial, lógico que tem. Você tem grandes talentos, é lógico que você tem. Você tem recursos que Deus tem te dado, lógico que você tem. Mas em primeira instância, eu estou aqui com esse microfone na mão, pelo Espírito Santo de Deus, para dizer que você depende exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor. E ao reconhecermos esta graça, essa misericórdia, este favor de Deus, nós descansamos o nosso coração. Aleluia. Nós estamos novamente com um tema mais comum, que parece ser a centralidade radical em Deus, em tudo que a gente faz. Até nas nossas unidades humanas, até nós como igreja, como corpo uno em Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor, e entendemos que o centro de tudo sempre será Deus, porque tudo vem dele, é para ele e voltará para ele, e para a glória do seu nome. Diga amém. Eu vou encerrar aqui dizendo algo para você. Como é que Jonatas restaurou a confiança de Davi em Deus? Como? Como é que Jonatas restaurou a confiança de Davi em Deus? Perceba que interessante o versículo de número 17. Jonatas está dizendo assim para Davi: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, olha que poderoso, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Como é que Jonatas sabe disso? Jonatas sabe disso porque Davi era amigo de Jonatas. Davi contou o que aconteceu no capítulo 16 de 1 Samuel. E o que aconteceu no 1 Samuel capítulo 16? Aconteceu que o profeta foi na casa de Davi e disse: quem que é o menininho mais novo aqui? É o Davi, vem cá, menino. E derramou todo o azeite na cabeça de Davi e disse: tu serás o novo rei em Israel. Houve uma promessa de Deus para esse menino. Davi contou para o seu melhor amigo Jonatas, que era filho de Saul, o rei do momento. Jonatas sabia da promessa de Deus para Davi. E sabe como Jonatas restaurou a confiança de Davi em Deus? Lembrando Davi das promessas do Senhor.
Aleluia. Sabe como eu vim aqui lhe ajudar a restaurar a sua confiança em Deus, não é em você mesmo não. Em Deus, não é na sua casa, no seu patrão não. Em Deus, não é nos seus clientes não. Em Deus, não é na economia, em político nenhum não. Em Deus, Deus quer restaurar a sua confiança nele. Sabe como? Eu particularmente vim aqui relembrá-los das promessas que Deus fez à sua vida. E que promessas são essas? São promessas preciosas, como aquela que Jesus disse: ei, eu vou para o meu Pai, e quando eu for para o meu Pai, eu voltarei outra vez para buscá-los, e onde quer que eu esteja, estejais vós também. Mas enquanto isso que vocês estarão aqui na terra, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu lhes entregarei o Espírito Santo, que lembrará tudo quanto vos tenho ensinado. Ei, é uma promessa de Deus na sua vida. O Espírito Santo habita dentro de você. O Deus que nós acreditamos, Ele mora dentro da gente. Ele vai dar a estratégia necessária, Ele vai dar a sabedoria necessária, Ele vai dar todo o recurso necessário. Ei, o Espírito Santo não te deixa sozinho. E muitas vezes você pode gritar: parece que não há ninguém por mim. Deus está dizendo: coisa nenhuma. Eu fiz uma promessa a vocês, estou cumprindo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não te deixa por um segundo. Não tenha medo. Deus é contigo por onde quer que andares. Há um Deus presente, Emanuel, o Deus convosco, o Deus comigo, o Deus em nós. Ele está aqui nesta noite. Fica de pé comigo na presença de Deus, porque eu quero restaurar a sua confiança em Deus, relembrando a você das promessas do Altíssimo na sua vida. Quantas palavras você tem recebido aqui, quantas ministrações você tem recebido neste lugar, quantas palavras proféticas você tem ingerido, você tem colocado dentro da alma e esperado no Senhor. Deus está dizendo: não existe uma delas que o Senhor esqueceu. Não, todas estão guardadas no seu livro. Deus há de cumprir em Cristo Jesus todas as promessas liberadas à sua vida. Deus é aquele que muda as circunstâncias. Deus está lembrando você que a promessa dele é sempre: você poderá passar por todas as lutas e dificuldades, mas terá começo, meio e fim, porque só tem uma coisa que não passa: é a palavra de Deus que permanece para sempre. Eu não sei se na capa ou na contracapa da sua Bíblia você tem escrito algumas promessas de Deus para a sua vida, e está pensando: Senhor, quanto tempo, quantos anos, ó Deus, eu quero aprender a tomar posse das tuas promessas e da tua palavra. Assim como a Fabi estava dizendo, que ela acordava de madrugada e declarava a palavra. Esse declarar a palavra é o que? É declarar as promessas de Deus e ao mesmo tempo lembrar o seu próprio coração de que Deus que falou estas palavras é o Deus que está presente. Jeremias capítulo 1 versículo 12, ele diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la, diz o Senhor dos exércitos. Tudo que está escrito aqui, meu irmão, pode se tranquilizar a alma. Tenha uma postura, uma posição diante de Deus. Deus estabelecerá a tua vida num novo patamar, numa nova dimensão, num outro nível de glória. Eu descanso nesta palavra. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Eu descanso nas promessas de Deus. Tem uma promessa linda na palavra de Deus que eu declaro para o meu coração: não temerei as más notícias, porque eu confiarei no Senhor. E eu digo assim: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, porque tem hora que a gente recebe notícia ruim e o medo bate já na porta. Eu quero entrar. A ansiedade bate na porta, ela quer entrar. Nós estamos aprendendo aqui que a ansiedade, o medo, ela não é pecado num volume possível de você continuar equilibrado e ir na direção de Deus, continuar com a sua vida, mas ela é um campo fértil para decisões equivocadas, para erros,
para pecado, sim, para desonestidade pessoal, consigo mesmo e com os outros. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você diz esta noite, você pode até bater na porta, medo, mas já tem alguém morando aqui dentro do coração. O Espírito Santo de Deus habita em mim, aleluia. O Espírito Santo está dentro da minha vida. Põe a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Eu gostaria que você pensasse em tudo isso, quanto nós ministramos nesta hora, em nome de Jesus, aleluia.